ar, a Rádio Sintel, a melhor programação da sua rádio web. Olá pessoal, estamos iniciando o nosso programa aqui na Rádio Sintel. Hoje, sexta-feira, dia 20 de dezembro, está no ar a edição de número 129 do nosso programa. Último programa de 2019. Hoje vamos fazer uma análise do que aconteceu no ano de 2019 e vamos tentar discutir várias perspectivas para o ano de 2020 que se inicia daqui a alguns dias. Nossos convidados de hoje, o jornalista Paulo Miranda, presidente da TV Comunitária. Seja bem-vindo, Paulo. Obrigado. Cumprimentar também o outro jornalista, amigo de longa data, Beto Almeida. Seja bem-vindo, Beto. Muito obrigado. Saudação aqui aos companheiros e aos ouvintes que estão aí atentos. Pela voz você já viu que o cara é de rádio, né? TV também. Cumprimentar aqui o presidente da Federação Interestadual dos Trabalhadores em Telecomunicações, João de Moura Neto. Seja bem-vindo, Moura, ao nosso programa. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui pela primeira vez. Pela primeira vez. Que seja uma primeira de várias outras oportunidades. E outras sucessões. Seja bem-vindo. Cumprimentar Clemildo Saraiva, diretor do Sintel DF, que também vai participar desse bate-papo aqui na Rádio Sintel. Seja bem-vindo, Clemildo. Estou muito grato, Edivaldo. Até feliz porque a gente vê o número de edições que já tivemos, né? Parece um sonho, né? Mas já estamos aí num número bem expressivo de tudo aquilo que, de alguma forma, se tentou fazer para linkar, né, o sindicato com a sociedade, né? Não só com a nossa categoria, mas como um todo, para dialogar esses pontos. Acho que hoje é que vai ser bom. Perfeito. São quase 3 anos de Rádio Sintel, com o apoio de todos os nossos parceiros, a TV Comunitária, que está reprisando e transmitindo em alguns momentos, né, a partir de 2020. Certos momentos a gente faz ao vivo, entra em rede com vocês, né? Entramos várias vezes esse ano em rede. Perfeito. E é muito importante porque é um programa mais dentro da grade da TV Comunitária e são parceiros. O sindicato é um dos fundadores da TV Comunitária. Nossa, que bacana. Há Né? 22 anos. Né? Ampliando aí os horizontes, né? E levando a comunicação cada vez mais para quem precisa, né, Paulo? É importante falar também, Edivaldo, que a convergência dos meios, né? Que nós estamos falando aqui na Rádio Comunitária, mas ao mesmo tempo está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook. Legal, né? Então isso é muito importante. É uma rádio TV, né? Uma rádio TV. É verdade. Rádio na TV, né, Beto? É verdade. Gente, será que a gente tem o brasileiro, o nosso internauta que está nos acompanhando? Vamos começar jogando pimenta aqui nessa mesa, né? Tem alguma coisa a comemorar desse ano de 2019, gente? Vamos começar por quem? Beto já baixou aqui a cabeça para pensar um pouco. Vamos ver com o Moura, né? Tem, Moura? Tem Liberdade de Lula. Né? Tem coisa. Primeiro, nós temos que comemorar a vida, não é? Nós estamos vivos, estamos com saúde, estamos com disposição para lutar, estamos com entusiasmo para enfrentar a atual realidade, né? Talvez seja, desde a história dos trabalhadores do início do século, talvez seja o momento mais difícil que nós estamos atravessando. Aquilo que foi escrito em 42, né, a favor do trabalhador, assegurando os direitos dos trabalhadores, assegurando a liberdade de sindicalização, tudo isso foi destroçado pelo atual governo. Então, não é momento para a gente ficar lamentando, muito pelo contrário, é momento para a gente ficar entusiasmado e dizer, olha, aqui não vai ser dessa forma, nós vamos enfrentar, vamos organizar os trabalhadores, né, e vamos reverter e retomar aquilo que nós conquistamos na década de 40. Tá? Então, essa organização da legislação trabalhista, a consolidação da década de 40 com Getúlio Vargas, né, que está sendo desfeita agora, a gente precisa refazer. E a gente vai refazer isso com luta, com entusiasmo, com disposição, né? Convencendo os trabalhadores qual é o papel do sindicato, qual é o papel do trabalhador na sociedade. Isso é fundamental. Então, a gente precisa comemorar isso. A liberdade de Lula está livre agora, né? Está mobilizando os trabalhadores.
o clã, né, que tomou conta aí do poder de forma criminosa está sendo desmascarado, isso é importante também, nesse finalzinho de ano. Então, nós temos um vasto campo de batalha a travar. Tá? Eu acho que o momento é esse. Perfeito. Quem é o próximo que quer se manifestar? Você, Clemilton? Eu diria que não só esse ano, mas os últimos acontecimentos de 3, 4 anos, eles têm sido... A gente olha para eles e diz assim, cara, são difíceis. Mas eu diria que nós estamos vivendo um grande momento de aprendizado. Por quê? A sociedade brasileira encarava essa questão da política como simplesmente uma troca de poder, né? De 4 em 4 anos, trocava alguém, mudava alguém, e ela dizia assim, não, tudo é o mesmo. Então, eu acho que essa crise que, de alguma forma, eu diria que é uma crise moral, né, que a gente está vivendo. E ela se aprofunda e vai ter que se aprofundar mais. Mas eu diria que essa crise, como a palavra diz, e quando os especialistas dizem para aí, esse é o melhor momento para criar. Né? Então, tira lá o S e cria, porque eu vejo que a sociedade brasileira está passando por um momento de se reinventar. Ela ficou, ao longo do tempo, acostumada a esperar que a política, ou os políticos, ou os governantes fizessem por elas, e ela agora está começando a ver que não existe mudança, não existe nenhum tipo de transformação se a própria sociedade não se olhar no espelho e dizer assim, o que eu quero para a minha vida? O que eu quero para o coletivo? Eu vejo que este ano, de alguma forma, não só esse, mas o que passou e os vindouros vão ser de profundas transformações que elas não irão parar. E no Brasil a gente precisa disso. Eu acho que a Argentina, por exemplo, dá um exemplo, né, que todo mundo fica sacaneando com os argentinos, mas os argentinos estão lá fazendo um embate de polarizar, né? Acho que a gente aqui tinha muito medo desse negócio de polarização, de sim, de não. Eu não sei porque que a gente tem medo disso, né? Porque a vida é sempre isso. A vida tem o sim e tem o não. E a Argentina está mostrando que em 4 anos alguém chegou lá e não fez aquilo que prometeu, trocou e segue em frente. Nós temos aí um outro governo, uma outra forma de ver. Eu acho que as perspectivas são boas. Perfeito. Quem quer falar? O Beto Almeida ou o Paulo? O Paulo, lembrando aí, né, Paulo, você está atuando como profissional de comunicação dentro do Congresso Nacional, está acompanhando todo esse processo, tudo que acontece aí no apagar das luzes de 2019. O aprendizado que fica é que o povo brasileiro não deu muita importância para a eleição, e a gente tem eleição ano que vem, e tem 2020 de novo, para eleger os deputados federais. Tanto é que a bancada que a gente tem no Congresso Nacional hoje, de senadores e deputados, é de parlamentares que estão de costas para o trabalhador brasileiro, que estão chutando a bunda do povo brasileiro. Estão aprovando tudo de ruim, tudo que não presta, que o governo pede, ou que eles próprios têm iniciativa, estão aprovando e estão nos derrotando lá dentro. A gente perde lá de 513 deputados, a gente sempre perde por 340 a 135 no máximo é o que a gente chega. Quer dizer, o povo brasileiro é que elegeu, né? E está vendo aí esse resultado. O povo brasileiro agora, hoje eu recebi flyer de campanha de Natal sem fome. Quer dizer, o Brasil voltou para o mapa da fome. Isso não existia mais no Brasil. Campanha de Natal sem fome. Então, quer dizer, nós, povo brasileiro, temos que tomar todo o cuidado de novo, temos que nos reunir, né, como disse aqui os companheiros, aproveitar esse final de ano como um processo de aprendizado e de festas natalinas e de ano novo para se reagrupar e ir adiante. Né? Então, a grande vitória que eu vejo esse ano para nós foi de desmascarar essa justiça, esse golpismo midiático brasileira, o Congresso Nacional, tribunais, tudo, e libertar o Lula, que era um preso político. No Brasil a gente não aceitava e falava Lula livre, porque
a gente não aceita um sequestro de um líder principal do povo brasileiro, né, do trabalhador brasileiro. Então, pelo menos, a gente começa o ano que vem com uma batalha muito mais poderosa que é com o Lula livre. Né? Tanto é que querem, dessa segunda instância, para prender o Lula de novo. Né? Esse é o golpe que tá armado. Mas já tem lá um ministro do STF que disse, não lembro o nome dele agora, que não adianta mudar por meio de emenda constitucional, porque não vai alterar a cláusula pétrea, né, que é o artigo 5º, e o Lula não vai poder ser preso. O próprio ministro do STF já disse isso, e a gente então vai para dentro do Congresso Nacional ano que vem, que a principal batalha para mim é essa. Então, de não deixar passar no Congresso Nacional uma emenda que fere a cláusula pétrea da Constituição. Quer dizer, nós temos que ter as nossas cláusulas pétreas ali da Constituição respeitadas. Perfeito. Beto Almeida? Não, já foram mencionados aí aspectos decisivos, né, para entender o processo político que nós estamos vivendo. O nosso presidente aqui já citou a Era Vargas. E aqui foi citado o Perón, né, sem ter mencionado o nome dele, mas é o peronismo que voltou ao poder na Argentina, porque o peronismo nunca foi destruído. Uma vez, num debate lá na Argentina, me perguntaram por que o getulismo foi destruído, o que aconteceu de diferente. Né? É que aqui teve uma operação maligna, né, do Império, foi um sujeito chamado Golbery, e ele teve muito êxito. E ele destruiu aquilo que seria o trabalhismo moderno, o movimento nacionalista revolucionário, que foi hostilizado no início pelo PT. Né? O PT nasceu hostilizando Getúlio Vargas, defendendo a extinção da CLT. O PT fez 30 anos, a CUT fez 30 anos de campanha contra a CLT. E agora, quando estava prestes a ser perdida, o PT e a CUT mudaram a sua posição para defender a CLT, que é um reconhecimento de que estavam errados antes. Então nós temos uma coisa na América Latina que precisa ser levantada, que é o papel do nacionalismo revolucionário que está no México. O López Obrador, ele fala em nome da retomada da Revolução do Cárdenas, que é o nacionalismo revolucionário, quando foi estatizado o petróleo, as telecomunicações que existiam. Né? E hoje nós estamos num processo aqui no Brasil de demolição do Estado-nação brasileiro. Então, o momento é gravíssimo. Que aquilo que o Fernando Henrique disse que iria fazer, que era acabar com a Era Vargas, o capitão, seguindo o Fernando Henrique, mostrando a identidade que há entre Collor, Fernando Henrique e Bolsonaro. Há uma linha de continuidade programática. Só que o Bolsonaro consegue ir mais a fundo, porque qual foi a primeira medida dele? Extinção do Ministério do Trabalho, que foi a primeira medida do Getúlio. Getúlio criou o Ministério do Trabalho e o Ministério da Educação, que dizia, eu vim para isso, meu povo. Né? E aquilo que foi estatizado, nacionalizado, o capitão está entregando, e ele declarou numa frase lamentável que eu vim para destruir. Ele disse isso. Ele disse, eu vim para destruir, e está fazendo a destruição da Petrobras, da Embraer. O Brasil chegou a ter uma das empresas mais importantes da aeronáutica no mundo, que é um ramo altamente competitivo em matéria de tecnologia. Sim. Em telecomunicações nós fomos ponta. Em 98. Nós fomos ponta. Né? Tem tecnologias desenvolvidas aqui no Brasil, o CPQD, muitas coisas que nós fizemos aqui, graças à capacidade do povo brasileiro. O ITA nasceu quando? Getúlio Vargas, Era Vargas. Se transformou depois no CTA e na Embraer. Né? Quer dizer, então essa linha de continuidade, muitas vezes, dentro do governo militar, de alguns governos militares, houve a continuidade do programa econômico do Vargas, como na era Geisel, por exemplo, que não privatizou nada, não atacou a CLT, né? Aliás, criou outras empresas estatais, como
como a Embrapa, a SEMI, a Siderbras. Quer dizer, houve dentro do nacionalismo militar uma ala getulista também. E é muito importante que o Lula tenha ido ao mausoléu do Vargas fazer uma homenagem ao Vargas. Quer dizer, o próprio Lula revisa tudo o que ele fez no passado, quando ele atacou o Vargas, dizendo isso, dizendo aquilo. E ele mesmo diz, eu nasci no movimento sindical atacando o Vargas, e hoje eu vejo que o povo brasileiro começou a sair da escravidão quando Getúlio assinou a CLT. Perfeito. Agora, Beto, não dá para ver o Brasil isoladamente, né? E você é um cara que estudioso, pesquisador da realidade internacional. O Trump acaba de ser impeachmentado lá no Congresso americano e vai agora para o Senado o processo. Quer dizer, tem a situação da Venezuela, a situação da Bolívia. Como é que o Brasil está dentro desse contexto, não é? E de que forma esse império está de olho com as garras no nosso país e principalmente na nossa estrutura? A pergunta é boa. Eu estava comentando sobre a observação que o nosso presidente fez aqui, Moura, que é o seguinte, o Bolsonaro fez um monte de declarações hostis a comunistas, aos chineses, aos peronistas, esquerdários, e teve que ir à China firmar todos os acordos, levou uma retaliação porque não observou a ameaça do Trump de se aproximar da China. Não se aproxime da China, e ele se aproximou da China. Você sabe que fizeram um acordo, também falando de comunicação, a TV chinesa tem um acordo com a TV Band agora. Vai ser criado, está na declaração dos BRICS, um canal de filme sino-brasileiro, Laika, certo? O banco está em andamento. A ponte Salvador-Itaparica vai ser construída por empresas chinesas, não precisava, é verdade, porque isso é fruto da Lava Jato, né? A Lava Jato veio para destruir a capacidade competitiva do Brasil, além de derrubar o governo Lula, mas a finalidade é essa, não é enfrentar a corrupção coisa nenhuma, é fazer a destruição da capacidade produtiva do Brasil, e conseguiu em boa medida. Então, o presidente atual, ele não consegue levar às vias de fato a sua bravata verbal. Ele ataca os chineses, mas tem que cumprimentar os chineses, precisa de um relacionamento com os chineses, precisa de um relacionamento com o governo peronista. Aliás, a ida do Mourão lá significa uma derrota do Bolsonaro dentro, porque ele não queria que fosse ninguém. Ele foi derrotado. E o próprio, a Fiesp, pode ser tudo, golpista, tudo mais, mas não rasga dinheiro. Eles não são doidos. E as exportações brasileiras são para a Argentina. Então, quer dizer, o Brasil precisa aproveitar a experiência da Argentina e do México e recuperar aqui dentro, inclusive dentro do próprio PT, fazer o debate sobre o verdadeiro nacionalismo que falta ao PT, uma certa dose de nacionalismo. Perfeito. Vamos ouvir o... Ainda pegando o gancho do Beto aí sobre a China, vou lembrar o consórcio dos 9 estados do Nordeste, que não entraram nessa onda golpista, nem na onda de ódio, né, do povo brasileiro do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, e elegeram governadores petistas e de progressistas, né? Tanto é que tem um consórcio hoje, está virando já o segundo mercado brasileiro, já superou o Sul, 55 milhões, um público altamente consumo, né, de consumidores, e que agora no turismo, né, apesar do prejuízo do óleo nas praias, mas é o principal foco de turismo no Brasil, é o Nordeste, entendeu? É do mundo, né? E esse consórcio com a China, desses 9 estados, está botando 5 mil quilômetros de fibra ótica nos 9 estados e construindo ali uma comunicação, um projeto econômico paralelo de desenvolvimento da nação brasileira, do Brasil, sem o governo brasileiro. Quer dizer, os governadores do Nordeste passando por cima. Então, quer dizer, tem alternativas, existem alternativas. E nós, para gerar emprego e renda para o brasileiro, a gente tem que correr atrás. Não dá para ficar esperando o governo brasileiro. E tanto é que esse governo brasileiro,
o Jair Bolsonaro, a família, né, ligada aos milicianos e assassinos, o orçamento que foi aprovado no Congresso anteontem, nacional, não prevê um centavo sequer para geração de emprego e renda, entendeu? Reduz recursos da educação, da saúde, da cultura, da ciência, da tecnologia, da pesquisa, das universidades e joga dinheiro no rentismo. Quer dizer, um dinheiro do capital, um orçamento feito pelo Paulo Guedes, que arrasou com o Chile, quer arrasar com o Brasil, quer dizer, o Brasil dos rentistas, de quem tem dinheiro do sistema financeiro. Então, uma luta muito grande vai ser para reverter esse orçamento. Esse orçamento não interessa ao povo brasileiro. E esse orçamento casado com aquela emenda constitucional 95, foi a primeira emenda do golpe, que congelou por 20 anos os recursos no Brasil, investimento em saúde, educação, né? Quer dizer, vai arrochar ainda mais o povo brasileiro, vai piorar o SUS, atendimento hospitalar, educação, vai piorar tudo no Brasil. Então, quer dizer, esses governos do Sul, do Centro-Oeste, né, já começa a uma reação do povo. Por exemplo, a Manuela está em primeiro lugar nas pesquisas em Porto Alegre, lugar do golpismo, né, ferrenho da direita e tal. Então, quer dizer, vem eleições de 2020, as eleições de outubro para prefeitos e vereadores, esse Brasil vai ter que tomar vergonha na cara, porque nosso é um país riquíssimo como o nosso, né? Não fez ainda a reforma agrária, está acabando com o INCRA para jogar para a agricultura, quer dizer, a raposa vai tomar conta da terra brasileira, da produção, da água, de tudo, um governo privatista, e o povo brasileiro vai ter que reagir. Eu fico esse foco, que eu acho que é o principal papel do movimento sindical de resistência, com essa Rádio Sintel, né, com a TV comunitária, a gente unificar nossa comunicação com a TVT, com os governos progressistas em suas mídias rádio e TV, o Jornal Brasil Popular, né, que está aqui na mão do Beto, também já tem mais de 3 anos também, né, Beto? 4 anos e meio. Resistindo, 4 anos e meio. Então, com o Jornal Brasil de Fato também, quer dizer, a gente ia à luta. Mas é igual o Sintel faz, entendeu? Senta aqui, 4 cabeças. E o Brasil tem a fome informativa. Eu ainda insisto nessa tese. A fome informativa existe. E o principal meio de comunicação do brasileiro é exato. Acho que tem que pegar esse programa depois, reduzir aí o tamanho dele, ou tirar o máximo que puder tirar de resolução para andar pelo Zap também. Nós vamos fazer isso. É o tal do, na realidade, nós vamos fazer o podcast. Que eu acho que essas edições aqui, o Edivaldo... E vocês que são da tecnologia, a plataforma está na mão de vocês, né? Isso aí. A o podcast acho que é o próximo passo para pegar essas inteligências aqui que a gente pega em determinados momentos, quando o cara faz aquele discurso que abre, né, faz a sua discussão e conclui, né? E aí acho que dá para você começar a editar isso com podcast, é isso que nós vamos fazer. Então é o sindicato da tecnologia. Isso aí. É nossa tarefa, né? Nós estamos batendo um papo aqui no programa com os jornalistas Paulo Miranda, que é presidente da TV Comunitária aqui do Distrito Federal, Beto Almeida, que é jornalista, experiente, um cara fantástico e pesquisador e conhecedor da realidade internacional também, presidente da Fitratel, João de Moura Neto, que não é por acaso que é piauiense, e presidente do Sintel Piauí. Quer dizer, o Maranhão, o Piauí é só o Rio Puti, né? Um cria pode e o outro planta arroz. Está no consórcio. Então estamos dois. Exatamente. E lembrando, né, o Paulo Miranda, que em relação aos estados do Nordeste, tem também essa questão da preservação da Amazônia, que foi feito um grande trabalho conjunto para preservar a floresta, né? Diga, Moura. Piauí e Maranhão são 2 estados unidos pelo Rio Paraíba. O estado do meio norte. Tem Califórnia, tem Nova York, né? Tem tudo isso. Mas você queria completar? Teve revolução. Não, eu queria o seguinte, Piauí teve eu estava revolução. refletindo aqui um pouco da nossa conversa e lembrando aqui que
das nossas discussões, Clemilton, aí pela década de 80, 90, no Sintel, na época na Fitel, na questão da universalização do serviço de telecomunicações, que naquela época, Beto, a gente pensava no serviço de telecomunicações como a telefonia fixa em cada casa, em cada residência, né? E depois, pouco tempo depois, nós começamos a debater a convergência dos meios, não é? Onde você juntava diversos meios e naquela época, quando não se tinha essa tecnologia, nós usávamos muito a fita cassete, que era gravada nos grandes centros, na federação, nas confederações, nos sindicatos, e isso era distribuído. Tá? Então, quando você estava falando, vocês falaram aqui no podcast, eu estava lembrando, antes a gente fazia assim, através da fita cassete. Era gravado um programa, uma mensagem, e essa mensagem era reproduzida, né, para todo mundo. Né? Agora nós temos um meio, né, que ele tem um alcance muito mais intenso do que o que a gente imaginava naquela época. Rápido, né? E temos a tecnologia na mão que nós nunca imaginamos, né, quando ouvíamos os seminários, participávamos dos seminários, que a gente chegasse a tanto. Né, que um smartphone ele substituísse uma câmera, né, uma máquina fotográfica, que a gente nem fala mais, a não ser os profissionais, que uma máquina fotográfica já faz tudo. Tá? Então, essa revolução da comunicação, né, que universalizou o acesso, praticamente está universalizado, está faltando pouco para chegar em todos os rincões do Brasil, tá? Ela criou, né, um efeito que a gente também não esperava, que era, com a informação, a desinformação. Que é na minha forma de ver, é o que fez essa população inverter os valores, né, e acabar optando por um sistema, por um governo, né, por um congresso, né, que ele achaca os trabalhadores, né? Assim, do meu conhecimento, eu queria basta você ver a quantidade de empresários que são parlamentares. Que estão lá, tá certo? E que estão representando os interesses liberais, o capital, né, para retirar direito dos trabalhadores, né, para precarizar os trabalhadores, para voltar, e mais uma vez, recorrendo aos cabelos brancos, né, aquela época que as pessoas morriam na miséria, com fome. Né, que os idosos, depois de um certo tempo, quando não podiam mais trabalhar, tinham que viver à custa de um filho, relegado lá a um canto, na casa de um filho, porque não tinha mais como produzir, não tinha uma aposentadoria. Né? Então, agora, nesse atual sistema, na República Velha, então agora, nesse sistema, como é que as pessoas vão se aposentar? Né? Com esses impedimentos todos que estão colocados lá. Né? No nosso setor, por exemplo, quem já viu aqui um instalador reparador, um cabista, com mais de 60 anos trabalhando? O que ele vai fazer depois de 60 anos? E com a atual tecnologia, retirada do metálico, né, que é inexorável, isso vai acontecer, não tem jeito, né, como é que nós vamos introduzir toda essa mão de obra que hoje vai ficar amígua, vai ficar aí, desempregada, nesse novo cenário? Qual é a contribuição que nós vamos dar? Enquanto sindicato, enquanto federação, enquanto partido, como é que nós vamos preparar isso? Tá certo? Então, é preciso que a gente atue muito para contribuir com a informação, para que a gente mostre para os trabalhadores como é que a sociedade se organiza e qual é a posição dele dentro dessa sociedade. Como é que ele vai interferir, né, para fazer com que o Brasil esteja a favor dos brasileiros, da população brasileira, né, para promover a inclusão e não a exclusão social, né, que está sendo feita agora. Tá certo? Então, e aí, para finalizar, uma perguntinha básica para vocês. Vocês conheceram um presidente do Brasil mais ignorante, mais incapaz, mais incompetente do que o Bolsonaro na história do Brasil? De todos os presidentes. Um cara que não entende de economia, que não entende de política social, que não entende de política internacional, que não entende de comércio, ele entende de quê mesmo? Mas ele assumiu a missão de destruir. Não precisava saber disso. Será que nossa história tem? Tem alguém que tenha sido tão... Aqui, o Lula saiu estadista, né? O Lula foi formado pela vida e tem uma visão muito ampla, é um estadista respeitadíssimo no mundo inteiro, então o cara já nasceu pronto. Né? Foi lapidado um pouquinho pelo movimento sindical, né? E fez um papel espetacular na história do Brasil. Talvez não tenha tido um presidente brasileiro com uma visão estadista tão grande quanto o Lula, com os erros, né, com o reconhecimento dos erros, com rumos que estão sendo corrigidos. Né? Eu queria o seguinte, Clemilton, já estamos aí com 30 minutos de programa, tentar
apontar nesse bate-papo aqui, nesse programa, algumas alternativas, ou que pelo menos nós imaginamos que possa acontecer de bom no ano que vem, e de que forma o internauta, o trabalhador pode se envolver nesse processo e ajudar nessa condução para que nós tenhamos um país melhor, enfrentemos essas dificuldades que estão aqui colocadas. Clemilton, como o Sintel tem atuado nesse processo? Porque eu acho que aí a gente começa a trabalhar algumas coisas assim que eu acho interessante. Eu diria que para a gente se aproximar mais da sociedade, que eu acho que esse é o grande desafio, se você não compreender, que eu acho que é isso que está faltando para as instituições, vamos dizer, como um todo, né? Sindicatos, partidos políticos, todos esses movimentos que, de alguma forma, articulam e cuidam, né, da política, como dizer, a política com o P maiúsculo, né? Nunca é da politicagem, né? Porque a gente confunde política com politicagem, né? O que nós temos muito aí é politicagem. Mas eu diria assim, para buscar esse diálogo, nós temos que parar de ver a sociedade da forma como a gente vê. Como assim, a gente sempre usou a palavra povo, né? E povo, para mim, parece uma coisa que me remete à massa, né? E me remete à massa, e quando me remete à massa, me remete a coisas que a gente manipula. E não é verdade. Eu acho que o povo é muito complexo, né? E as pessoas, a sociedade é muito complexa. Por exemplo, o Sintel, hoje, ele parou muito dessa coisa de ficar vendo categoria, né? Ele começou a enxergar a diversidade que integra, que faz essa categoria. Então hoje, por exemplo, o nosso trabalho aqui, todo ele, quando vocês saírem aqui, vocês vão ver ali que tem exemplos de como que a gente dialoga com essas pessoas para levá-las a compreender a complexidade daquilo que você estava falando. Nós estamos falando aqui de saídas, mas as saídas não estão somente em fazer um movimento de rua ou uma greve, mas as pessoas entenderem por que aquilo está sendo feito. Diz assim, eu preciso entender por que eu estou ali. A geopolítica, como você colocou aí hoje, diz assim, agora de manhã mesmo eu estava assistindo o lançamento de um satélite Brasil-China, que foi para fazer monitoramento aqui interno no Brasil com a China. E aí você pergunta assim, se for aqueles nacionalistas clássicos, vamos dizer que isso aí é que a gente está entregando o país, a informação do país para estrangeiros. Isso é uma bobagem, né? Porque, na realidade, é o seguinte, nós estamos vivendo um processo de junção dos maiores players do futuro, que é algo que a gente não vai deter. Então, a sociedade brasileira precisa entender que esse discurso de que fulano, nós somos contra isso ou contra aquilo, eu acho que a gente tem que parar com esse discurso do contra e dizer assim, somos a favor de quê? Nós somos a favor da manutenção da soberania nacional. E como é que se faz a soberania nacional? Soberania se faz com a proteção, com o fortalecimento do Estado. Porque é o que a gente está vendo lá nos Estados Unidos. O Trump está sofrendo tudo aquilo que ele tem que sofrer. Claro que ele vai para a rua como governante assim, de um mandato, mas se a sociedade lá não entender que aquele cara não é o adequado, ela tira. E a outra coisa, enquanto o Trump está sofrendo tudo aquilo lá, o Estado, né, o Estado americano continua, as instituições continuam. Só que aqui a gente tem um problema, as pessoas não entendem. E assim, quando eu vejo pessoas nas ruas batendo, que tem que fechar o STF, que o Ministério Público tem hora que ele é a favor disso, cara, isso são instrumentos de Estado. Isso é mais importante do que a Petrobras, entende? E aí a gente não consegue. Eu acho que o que a gente tem que daqui para frente é dialogar com a sociedade, mas na sua diversidade. Por exemplo, os movimentos políticos, com raríssimas exceções, não conseguem ver a sociedade, não vê os negros, não vê os gays, não vê os pobres, né? Porque a gente fala de pobre de uma forma meio que muito romântica, né? Mas aí eu vejo assim, que a gente precisa retomar coisas que já foram feitas e que a sociedade agora, às vezes, até apoia que sejam destruídas. Por exemplo,
a política pública de educação no Brasil. Ela está sendo destruída e as pessoas estão achando que é política do PT, do Lula, da Dilma, de quem quer que seja. Não, isso não é de nenhum governante. Isso é uma política pública, é para o povo, independe de quem esteja lá. E o cara tão assim, você bota um maluco que destrói a política pública de educação. A mesma coisa é a saúde. Nós estamos vendo aí, os caras estão destruindo. Assim, nós fizemos uma política pública de saúde inclusiva, que chegava às pessoas, e agora o cara diz, não, tem que fechar a UPA, porque isso aí, mostrando UPA que não construiu, que não sei o que. Eu digo, mas não construiu por quê? Não terminou por quê? Porque a política pública foi confundida com política partidária. E isso nós temos que começar a mostrar para a sociedade, que isso tem que mudar, e a sociedade tem um papel importante, tem saídas. Perfeito. Nós estamos batendo um papo, fazendo uma retrospectiva do ano de 2019 e tentando aqui trazer algumas coisas interessantes para o ano 2020. Eu tenho o prazer de receber o Paulo Miranda, que está aqui com a gente, o Beto Almeida, o presidente da Fitratel, João de Moura Neto, e o diretor do Sintel DF, Clemilton Saraiva. Gente, mas será que a linguagem, a forma como a gente está falando, não está tão correta porque as pessoas não estão escutando tanto? O que está errado nisso? Existe São muitas nuances, muitos elementos, são todos verdadeiros, mas há uma questão política que antecede a tudo isso, né? É verdade que os eleitores brasileiros foram induzidos a erros por uma infernal e sofisticada maquinação. Mas houve uma decisão da esquerda brasileira em não se equipar na área de comunicação, não fazer essa disputa. Isso é fato. A esquerda não quis fazer, renunciou. Eu vejo agora o presidente Lula dizendo que a Globo precisava ser verdadeira, não pode falar tanta mentira. Quando ele teve ferramentas nas mãos, o que ele fez? Foi no período do governo Lula em que mais se perseguiram as rádios e mais fecharam, né? E mais fecharam, não, mais destruíram. Porque você pode... Além da rádio, a TV, né? Que a TV comunitária está lá jogada num canto que não consegue dialogar com todos. Nós éramos pobres no governo Fernando Henrique, continuamos pobres no governo Lula, no governo Dilma, do Temer piorou, agora continuamos pobres, mas a gente se organizou para resistir. Então, por exemplo, isso aqui, esse meio de comunicação, que eu parabenizo, porque são coisas essenciais, mas nós poderíamos estar muito mais bem equipados, porque nós tivemos ferramentas nas mãos para fazermos políticas públicas de democratização dos meios. Perfeito. Né? Isso não foi feito. Por exemplo, exemplos são melhores argumentos, eu acho. Os 8 anos do governo Fernando Henrique criaram a CBN, que faz um estrago danado. Às 10 horas da manhã o governo já caiu, na época do Lula, às 10 horas da manhã já tinham derrubado o governo, por causa da CBN. Né? Nós não criamos rádios, né? Nós não fizemos essa disputa. E onde que existe, qual país que se sustenta? A Venezuela se sustenta porque tem a comunicação democrática, popular, nacionalista, anti-imperial. As Forças Armadas da Venezuela têm televisão. As Forças Armadas, a PDVSA tem televisão na Venezuela. O parlamento tem televisão, tem uma pluralidade. As rádios comunitárias lá, e TVs comunitárias, têm acesso a satélite. Aqui é proibido por lei. Agora entrou uma pequena deixa, mas eu vou dar um outro exemplo para vocês, para os ouvintes perceberem. Quando Haddad foi eleito prefeito de São Paulo, a gente lembrou a ele a existência da Lei 12.485, que lhe dava a prerrogativa de montar uma TV municipal pública. Não precisava fazer constituinte, não. Sabe? A lei já existe. Está para ser perdida. Ele disse, né, eu não posso criar um conflito com a TV Globo desse porte. Aí, quando ele foi derrotado, o que ele disse? Que, infelizmente,
os eleitores não estavam bem informados sobre as boas realizações dele, da gestão dele. Claro, ele não informou. Então, quer dizer, tem algumas questões que são chaves. Na era da mídia, né, você tem que ter mídia. Você tem que fazer a disputa de mídia. Né? Porque enquanto nós estamos aqui avançando para algumas tecnologias de baixo custo e tal, o capital está lá na frente. Por isso o satélite sino brasileiro é fundamental. Né? Por isso o Putin, na penúltima reunião dos BRICS, decidiu, foi aprovado, ele propôs, vai ser formada uma internet dos BRICS, escapando da internet que é manipulada com os seus mecanismos todos, Facebook e tal, de manipulação que ele tem por aí. Perfeito. Entendeu? Então essa guerra, essa batalha, nós a esquerda brasileira renunciou a isso. Eles foram vitoriosos, mas contaram com a renúncia nossa, que quando tínhamos orçamento, caneta BIC na mão, a gente não fez. Caneta azul, né? Maranhense. Lá de Balsa. Maranhense. Lá de Balsa. Paulo, você tá louquinho para falar alguma coisa interessante? As provocações foram tantas, assim, né? Foram muitas. A guerra jogou muita pimenta. Todo povo brasileiro hoje sabe o que é fake news. Sim. Mas o que é fake news? Né? A parcela da sociedade brasileira embarcou, eu falo muito mais, o Sul, o Sudeste e o Centro-Oeste. É a parte mais diplomada, mais bem informada. Então, quer dizer, não vamos falar que foi burrice não, entendeu? Houve aí uma ignorância completa de embarcar na fake news. O que é fake news? É mentira. Sim. Então, um governo eleito com mentira e que continua usando mentiras para no seu zap, né, diz que o Bolsonaro tem 32 milhões no zap dele, né, nesse esquema de fake news, de mentira. Então, quer dizer, ele está muito forte, muito poderoso. Que as mentiras que ele posta agora, já para 32 milhões de uma vez, diz que a Terra é plana, sei o quê, um monte divertindo, jogando coisa na cabeça do povo, enquanto por baixo ele retira realmente os grandes interesses nacionais, né, vão sendo retirados pelo Paulo Guedes. E acho que uma grande tarefa nossa, falando em democracia, né, como se estava dizendo, nossas instituições, o Estado brasileiro, a principal tarefa nossa é defesa da democracia, porque a gente tem um presidente que fala muito em ditadura, Sim. tem um filho que fala em AI-5 e tem um ministro, Paulo Guedes, que fala em AI-5. E o que foi AI-5? Permitiu tortura, prisão, assassinato, E tem outro que deseduca, né? desaparecimento de corpos, né? Desaparecidos políticos, fechamento do Congresso Nacional. E tem uma lei de segurança nacional que está vigente. Ela não foi revogada, não. Nem precisa isso, já tem a lei. Então, assim, a gente teve uma pequena vitória dentro do Congresso essa semana, que foi a aprovação do Fundeb, que ninguém sabe direito o que é Fundeb, mas tem que saber. Fundeb é o Fundo Nacional da Educação Básica. Financiamento da Educação Básica. Isso, que é uma política Que pública, é né? desde creche até o segundo grau, né? Sim. São as escolas públicas brasileiras, os professores, os servidores das escolas funcionando, os prédios, a reforma, tudo depende desse Orçamento. Fundeb. E esse Fundeb acaba dia 20 de dezembro do ano que vem. Vai completar 20 anos. E sem Fundeb, se ele acabar, em 2021, adeus escola pública no Brasil. Tem um tal de voucher lá que eles querem colocar o pai e a mãe que conseguiu um voucher de presente a algum político, vai poder escolher a escola particular que quer botar o filho. Aquilo lá é o projeto do Cheque Educação que nasceu aqui no Distrito Federal. Zalci. Vocês estão entendendo, né? Senador Zalci que foi eleito. É isso, é porque eles estão dando um nome mais romântico, né? Mas na realidade é o Cheque Educação. Então é para isso. É Aí você teve comprar vagas, o Estado te dá o cheque, estou dizendo assim, né? Para as pessoas entenderem, te dá um cheque e você vai lá e compra a vaga onde você quiser. Não se iluda, né? É. Nem para o brasileiro se iludir e achar Sim. que com esse voucher ele vai botar um É isso, filho. ele vai E estudar. por que esse ataque à educação pública, É. né? Por que o ataque? Mas pelo menos esse Fundeb foi aprovado lá no Senado já com parecer favorável do senador Flávio Arnes. Então já tem um parecer favorável na Comissão de Educação
É uma boa vitória perspectiva para o ano que vem. Tem que aprovar na Câmara também, no Senado também, e entrar em vigor. Agora, por que esse ataque à educação pública? Porque os filhos de pobre começaram a entrar na UNB, né, na Universidade de Brasília. Hoje a maioria vem das escolas públicas. A educação pública formando os alunos hoje para entrar na universidade. Então não pode, proibido, né? Mas teve uma plenária unificada lá das entidades do setor público, servidores públicos, todas as instâncias, municípios, estados, e que já aprovou uma luta unificada contra as privatizações da água, da energia, das grandes empresas, dos bancos públicos, né? Base, Banco do Nordeste, Caixa Econômica, que está sendo desmantelada, Banco do Brasil, que está sendo desmantelado. E já tem uma greve geral marcada para o dia 18 de março. Do ano que vem. Do ano que vem. Mas antes tem o 8 de março, que é o Dia Nacional de Luta, o Dia Internacional de Luta das Mulheres, está nessa agenda também. Mas 18 de março é uma greve geral já marcada contra as privatizações, contra os desmontes da educação. E aí, né, cabe a nós, aí, os sindicatos, as rádios e a nossa comunicação alternativa, falar dessa greve geral, que a União Nacional dos Estudantes já incorporou, as entidades sindicais das universidades também já vão estar junto com as centrais sindicais, sindicatos dos trabalhadores de forma geral, junto em defesa do Estado brasileiro, em defesa do serviço público, e em defesa do servidor público, em defesa do trabalhador, em defesa dos estudantes. Quer dizer, é uma pauta unificada mesmo, bacana. Então, já tem aí para legal. de março. João de Moura Neto, você que é presidente de uma federação que abrange aí 9 estados, né? Quais são os desafios para o ano que vem? De que forma essa federação está pensando as suas ações a partir de 2020? Olha, pegando o gancho da sua provocação e o que o Clevilto falou e o Beto, e também aqui pela dica deixada aqui pelo Paulinho, o nosso grande desafio é a gente quebrar o conceito de categoria. O conceito de categoria foi introduzido lá no começo, né, para separar os trabalhadores, tá certo? Para impedir a luta conjunta dos trabalhadores. A gente precisa superar o conceito de categoria. Tá certo? Hoje, no nosso caso, telecomunicações, ele faz parte de todas as atividades. Você não consegue pensar uma atividade que não tenha telecomunicações. O agronegócio, por exemplo, hoje está pensando as colheitas, as plantações, a partir das telecomunicações, né, do que a telecomunicações permite em termos de acesso à tecnologia. Né? A outra questão é o que o Beto chamou a atenção aqui. Olha, a direita ela é muito competente porque ela acaba especializando, profissionalizando a forma de fazer, o meio, como você atinge aquele trabalhador. Nós temos que aprender a fazer de forma diferente, quebrar o conceito de categoria, né, fazer com que os trabalhadores entendam que nós somos um todo, nós somos uma parte, né, e nós pecamos muito por isso, né, os sindicatos, cada sindicato tem o seu meio, tem o seu jornalzinho, tem a sua rádio web, né, tem a rádio comunitária, no caso dos rurais, que a maior parte das comunitárias dos sindicatos são dos rurais. Né? Então, qual seria o nosso potencial, Beto e Paulo, que são profissionais do campo da comunicação, o nosso potencial de penetração na sociedade se a gente juntasse esses meios, se a gente montasse uma grande cadeia, né? E a partir daí a gente usar a palavra. Como é que nós vamos atingir as pessoas para convencer as pessoas, para abrir o olho da pessoa, né, de como a gente deve atuar? Então, assim, concluindo, o nosso desafio é esse. É a gente promover um entendimento com o trabalhador, uma conversa de pé no ouvido, assim, parecida com essa, onde o trabalhador entra em sintonia com você, tá? Onde a gente tem a capacidade de colocar para o trabalhador, para ele entender o que é uma fake news, para ele não se deixar levar, para ele não reproduzir, para ele aprender a pensar, começar a pensar e ter um pensamento crítico. Agora, ele não vai, porque quem é que quer demonstrar para os outros ignorância? Né? Não é comum o trabalhador, quando a gente está na porta das empresas, conversando com o trabalhador, ele reproduzir o que ele ouviu na televisão como se fosse verdade. E onde é que está a capacidade crítica? Né? Então, nós precisamos contribuir para isso, para que o trabalhador desenvolva um senso crítico, onde ele não se deixe levar
pelaquela mentira que está sendo pregada. Tá certo? Até, Edivaldo, a gente orientar, olha, saiu a notícia, ela é bombástica? Confira. Né? O indício de verdade é se ela tem uma circulação num grande meio. Se ela não está no grande meio, desconfie dela. Tá certo? Para que a gente não entre com o nosso purismo e a nossa ingenuidade, né? E eu estou falando lá da ponta do trabalhador, né? Achando que tudo aquilo que sai na Globo, na Bandeirante, na Record, no SBT é verdade absoluta. Né? Ou então começando a questionar, não, mas aquele jornalista é um cara sério, ele não ia dizer uma mentira, então se ele falou é verdade. Quer dizer, você toma como verdade, né, a forma como o profissional apresenta aquela notícia na telinha, tá certo? Perfeito. Ou diz no rádio. Tá? Legal. Então é um desafio tanto, Edvaldo, a gente atingir a cabeça do outro e fazer com que ele desenvolva o senso crítico que todos nós temos. Perfeito. Eu lembrei aqui de trabalhador, cidadão, cidadania. Na realidade, já caminhando para o encerramento do programa. Esse eu diria que é o grande projeto assim, a maneira dos sindicatos, ou diria das entidades de diálogo, né, com a sociedade, para a formação desse cidadão que a gente quer, porque eu acho que a gente sempre focou numa coisa muito exclusiva. A gente fala trabalhador, mas você não conhece qual é o universo desse trabalhador. Então, quando a gente fala disso de uma forma geral, e eu acho que esse discurso também tem que ser quebrado, porque eu acho que assim, o sindicato não dialoga com alguém despersonificado, né? Ele trabalha com uma pessoa que tem uma integralidade. Então, quando a gente começou a enfrentar essa questão do projeto aqui interno, que é trabalhador, cidadão e cidadania, por quê? Porque trabalhador é quando você está na relação capital-trabalho, ali naquela discussão. Mas quando ele sai dessa coisa, ele é um cidadão muito mais pleno, né? Ele tem direitos, tem deveres, ele tem que estar articulado para uma série de coisas. E esses mecanismos todos, o sindicato tem que trabalhar, que é os aspectos dessa cidadania de uma forma mais integrada. Então, acho que esse talvez seja o grande desafio para os sindicatos, para as entidades que mobilizam a sociedade nessa construção de país, né? Vamos dizer assim, né, Beto? Seguindo ali, né, o próprio partido político, né, Beto? Claro. Tem que estar antenado para isso. Né? Claro, não, isso aí é porque é o seguinte, o jogo é muito pesado, muito sofisticado, né? Eles conseguiram transformar um êxito, que é a Petrobras, num fracasso, através da comunicação. Sim. Ou seja, a Petrobras ela valia tanto antes do Lula e depois. Ela sempre foi importante, né? Independente de qualquer governo. Né? É independente. Tanto é assim que um presidente deu um tiro no coração para salvar a Petrobras. É a importância. Sim. Quando a gente fosse falar de Petrobras, a gente tinha que se colocar de pé. E as empresas que foram destruídas também, né? Porque Todas elas tinham um potencial mundial de ação e foram destruídas. Né? Agora, eu dou aqui alguns exemplos. Nós tivemos oportunidade nas mãos. Getúlio criou a Rádio Nacional, foi um fenômeno de comunicação. Criou a Rádio Mauá, emissora dos trabalhadores, que os sindicatos tinham assento na direção. Criou o jornal Última Hora, que foi um fenômeno e uma escola de jornalismo. Né? Nós tínhamos possibilidade de ter comprado o Jornal do Brasil. Ele foi à falência no governo Lula, nós não compramos. A proposta foi feita. A RTV faliu e, inclusive, ela tinha tanta irregularidade que ela poderia simplesmente ter a sua concessão anulada e transformada numa empresa cooperativa, como o Chaves fez em outros lugares. Né? Então, como o Perón fez, por exemplo, como o Lopes Obrador tem um jornal de 5 milhões de movimento dele, 5 milhões de exemplares distribuídos gratuitamente de porta em porta. Então, isso aqui é muito importante, mas se você não tiver a capacidade de fazer a disputa do conteúdo, isso aqui é derrota certa para nós. Derrota certa. Nós estamos chegando quase no finalzinho do nosso programa, né? Faltam aí 5 minutos e eu estou com o presidente da TV Comunitária, Edivaldo.
rigorosamente 1 hora. sem exceção. Vamos encerrar já rapidamente, gente, porque o tempo está acabando. Paulinho, muito obrigado por ter vindo. Feliz 2020. Que nós tenhamos muitas vitórias, né? Porque lutas essas Sim, se a gente define as tarefas, né, a gente define as vitórias também. Então, as tarefas estão aí. E a gente nem falou aqui da necessidade de combater a medida provisória 905, que é a medida provisória do caos, né? Que cria a carteira verde e amarela e, na verdade, é retirada de direitos dos trabalhadores. Então, vamos à luta e vamos às vitórias. Moura Neto, João de Moura Neto, muito obrigado por ter vindo, viu, Moura? Eu que agradeço a oportunidade, né? Desejar um Feliz Natal para todos, né? Um ano de muita luta, né? E que dentro de todos os assuntos que nós debatemos aqui, que esse ano seja um ano realmente de muitas batalhas e muitas vitórias. Né? Que a nossa batalha para os trabalhadores é a contestação daquilo que nos ofende, que nos atinge. Né? É contestar a medida provisória, é fortalecer a greve do dia 18, né? É contestar aquilo que nos oprime nas empresas. Né? Então, para isso, a gente precisa de muita energia e é o que eu desejo para todo mundo. Tá legal. Beto Almeida, muito Não, obrigado. desejando aí felicidade nas lutas o ano que vem para o povo brasileiro. Volte mais vezes à rádio. Vai reparar as derrotas, né? Que nós tivemos muitas derrotas esse ano. Lembrar que o seguinte, que o momento mais importante de criação do Estado-nação brasileiro foi na era Vargas, onde se criou a CLT, a Previdência Pública, a Petrobras, a Vale do Rio Doce, a Telebrás não, a Embratel, depois a Eletrobras e tal, que isso, com o Lula, há mais continuidade do que contradição, do que antagonismo. Nós caímos nessa esparrela de botar Lula contra Vargas, não é assim, certo? Tudo que o Lula fez, quando foi presidente, se apoiou nos instrumentos já deixados pelo Vargas. Perfeito. Até o imposto sindical que o Lula combateu, quando ele chegou lá na presidência, ele ampliou e fortaleceu. Tá legal. Obrigado, Beto. Obrigado, Clemente Saraiva. Estamos à disposição, Edivaldo. Por essa participação. Só desejo a todos aí, a galera que está nos vendo e ouvindo, que Deus abençoe a todos. Vamos seguindo. 2020 promete muitas lutas, isso eu não tenho dúvida. E que bom que promete muitas lutas, né? Perfeito. Gente, desculpa cortar, Clemente, mas o tempo está estourado. Eu quero, em nome da diretoria do Sintel-DF, presentear o João de Moura Neto uma caneca. Muito obrigado. Para você tomar café. Se quiser tomar cerveja também, pode tomar, viu? Claro. Não tem problema Mas não. eu sou fã dessa E, aliás, caneca. Isso todo é mundo ótimo pra pergunta, tudo. mas o que tem nessa caneca, gente? Água. Eu posso dizer que é água? Vou deixar um mistério, né? Deixar um mistério. O Beto Almeida, seja bem-vindo mais uma vez, Beto. Muito obrigado. Os microfones da Rádio Sintel estão sempre à sua disposição. Opa, valeu. Pega sua caneca de presente. Obrigado. Legal? Obrigado. Estamos encerrando a edição de número 129 do nosso programa. Mais de 2 anos e meio no ar, levando informação, cultura e entretenimento. Trabalhos técnicos de meu amigo Michel Glauber. Michel, Feliz Natal, Feliz Ano Novo para você. Muito obrigado pela parceria, tá? Produção e apresentação de Walter Ferreira, direção geral de Brígido Ramos. Agradecer também a equipe da TV Comunitária, Paulo Miranda que está aqui, a Silvinha Polinari e toda a turma lá, né? Um abraço a todos, fique com Deus, Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Nós só vamos voltar, teremos um recesso aí e voltaremos no dia 10 de janeiro. Tchau, pessoal! A Rádio Sintel fica por aqui. Aguardamos você na nossa próxima programação.